Meu nome é Jusilane de Araújo Freitas, sou professora há 29 anos, estou na rede, 15 anos desses 29 na sala de aula e os outros 14 na gestão. Já fui coordenadora, vice-diretora e estou de diretora nesse trajeto de 14 anos. E sou professora de História, tenho Pedagogia, fiz Geografia também, e minha carreira toda é dentro da educação. As características da escola que eu estou. Eu cheguei em 2018, no Equio Tavares, e encontrei, era uma escola regular, com 2.000 alunos quando eu cheguei, inserida em duas comunidades, extremamente hostil, né? E eu pensei, vou precisar organizar, né? Conhecer a comunidade, eu moro próximo à região, então já conhecia, isso me ajudou bastante. A escola, eram 2 segmentos, do 6º ao 9º ano, e ensino médio, dividido ensino médio pelo período da manhã e também à noite, e no período da tarde era o ensino fundamental, de 6º ao 9º. Então, assim, era tudo muito... Eu achava que a logística não combinava muito com o que eu pensava a longo prazo, né? Eu precisava conhecer bastante a escola. Hoje eram 2.000, os alunos vão diminuindo, né? Hoje a escola ela é tempo integral, ela é PEI de 7. Então eu tenho do 6º ao 9º ano no período da manhã e no período da tarde o ensino médio, com 675 alunos. E o que falar do início de Equio Tavares? Em 2018, eu encontrei a escola, principalmente a questão da droga, muito presente no período da noite. Né? Assim, a presença do uso de drogas me chamou muita atenção. E eu precisava fazer de uma forma de que eu não fosse rejeitada pelos alunos, eu não poderia ser rejeitada por eles. A situação da droga ela é presente hoje na sociedade, eu estou dentro daquela comunidade, eu faço parte dela, então eu precisava conhecê-la, né? Mais do que tudo conhecer aquela comunidade, que eu já sou próxima, porque moro próximo, né? Então já conheci um pouco da própria região, conheço, sou nascida, eu tenho 50 anos de idade, e sou nascida na região. Então eu sei das dificuldades e das necessidades daquela região. E em toda a comunidade vai ter essa questão da droga. E comecei a conhecer os alunos, fazer essa parte de corpo a corpo. Eu não fico dentro da minha sala. Eles precisavam saber quem era o novo diretor, porque a gestão anterior era muito antiga, aposentou. Então cria-se um laço e para criar um novo laço, eles tinham que saber quem era a nova pessoa que estava chegando. Os pais, os alunos, porque é uma escola onde os pais estudaram e os filhos estudam. Então, eles tinham que entender que estava chegando uma nova pessoa lá, né? E não adiantava chegar lá batendo de frente com aquilo que eu estava vendo, né? Então, 2018 foi um ano, assim, primeiro caminhando, que eu entrei em junho de 2018. Então, foram 6 meses de experiência, né, que a gente fala. Eu já tinha sido diretora de outras, mas essa era a escola que eu estava. Em fevereiro de 2020, essa comunidade ela é dividida pelo rio Tietê. A comunidade ela foi construída, eles foram ocupando o espaço e tem o rio Tietê e o córrego a céu aberto. E teve uma chuva muito grande em fevereiro de 2020. Uma chuva em fevereiro, foi uma semana, não foi uma tempestade, mas foi uma semana, assim, de uma chuva torrencial. E aí eu vou caminhando trabalhar. Da minha casa até a escola é 15 minutos. E chegando na escola, como choveu muito, estava úmido, e lá é um mangue, parece um mangue, vem aquele frio do chão da escola, do piso. E eu estava lá na minha sala,
E aquela chuva, chegou uma menina pedindo para falar comigo. Ah, queria falar com a diretora. Aí eu peguei e falei, quem é? As meninas falaram, Ju, tem uma menina, uma moça aí que quer falar com você, uma menina que falou que foi aluna daqui. Eu falei, manda ela entrar. Aí eu lembro, o nome dela é Thaís, não vou esquecer da Thaís, enquanto eu viver, eu falo. A Thaís de shortinho, molhada, toda molhada, e um senhor do lado de fora da escola, era o pai da Thaís. E a Thaís falou assim, diretora, eu já fui aluna daqui, e a gente está com tudo alagado, a comunidade alagou. Aí eu falei, nossa, e agora? Né? Eu não entendi. Na hora que ela me veio com esse assunto, eu falei, não entendi. Alagou, vocês vieram avisar para as crianças não voltar? Eu fiquei nesse pensamento. Aí ela falou, não, a gente não tem como voltar. A gente está saindo de lá. E a gente precisa usar uma escola. Aí eu falei, meu Deus. Aí eles falaram, a gente perdeu tudo. Aí o pai dela entrou, falou, diretora, a única escola que está mais próxima, nós perdemos tudo. Aí eu pensei, né, porque eu não posso abrir uma escola e falar, entra todo mundo, porque isso não é a minha função, né? Aí eu falei, eu sei que eu não posso mandar os alunos que estavam comigo de volta para casa. Isso eu já tinha certeza, porque a comunidade estava alagada. Eu fui até lá, porque como eu passei 2018, fiquei 6 meses conhecendo dentro da escola, os alunos lá dentro. Eu não tinha saído para fora ainda da comunidade. Conhecia ao redor, mas não dentro da comunidade, que são 2. E as 2 estavam cheias. Cheia mesmo. Foi algo assim. Então, em 2019 também não conhecia os alunos faltavam, aí eu avisava, né, com um processo que é um pouco, hoje eu olho e falo que é um processo totalmente retrógrado e eu vejo que é um processo sem humanização. Quando a gente só fala assim, olha, vamos fazer lá um comunicado e pedir para um funcionário entregar ou acionar só apenas o conselho tutelar e vamos esperar que esse aluno volte. Então, assim, aí depois dali eu peguei e falei, quer saber, eu vou lá ver. Aí eu fui. Falei, vamos lá, eu vou lá ver. Falei, eu não vou liberar as crianças. Falei, pode ficar em paz. Avisa para as mães que estão lá alagadas, que eu não vou abrir, não vou deixar eles voltar para onde eles não tinham, né? E aí, quando eu vi, realmente não dava mais para entrar na comunidade. Eles perderam tudo. Aí eu falei, liguei para a diretoria de ensino. A dirigente falou, precisamos nos organizar, né? Porque tem a questão de acionar a defesa civil, todo o procedimento legal, né? E aí eu falei, mas como vai ser se os alunos vão ficar? E a escola eu abri. Abri a escola, falei, só preciso da organização e da ajuda de vocês, porque eu pensei assim, e eu estou chorando. Eu pensei assim, eles eram meus. Então, se eu deixasse eles voltar, se eles voltassem com esse não, eu nunca ia ter eles de volta, nem quando o rio baixasse. Né? Essa comunidade não ia querer saber nem que eu existo, porque eu ia devolver eles para onde? E aí, foi feita a organização, como deveria ser. Falei, a gente vai precisar de ajuda, né, para que não tenha bagunça. Eu acolhi 350 pessoas na escola, com muita organização. Então, assim, os meus alunos ficaram, porque eles não iam ter para onde voltar. Então, a partir dali, de 2020, eu entendi que eu fazia parte daquela comunidade, que eu não era mais a diretora apenas, eu era a Jusilene. Então, dali para frente, a Jusilene se tornou parte deles, né? E ficamos lá com eles uma semana, eles ficaram lá 7 dias, até o rio baixar, a água baixar. Foram ajudados, foi uma ação muito grande
dos comerciantes do bairro, doações vieram de... Eu nunca imaginei eles receberem tanta coisa, e não era resto, não era sobra dos outros. Porque o que não serve para a gente não vai servir para eles que não tinham nada mais, tinham perdido tudo. E alunos esses que estão... Eu tenho alunos esses que se formam esse ano, no 3º ano do ensino médio. Então, aquele que ficou lá atrás, né, que lá em 2020 ficou dentro da escola, eu falo e lembro do rosto, quando que eu vi eles crescerem. Ali, naquele dia, em fevereiro, a droga na escola não parou. Não, eu sabia que ali a escola não era mais só um ponto de alguns estudarem e outros à noite só usarem droga. Então, eu não precisei ir para o confronto. Então, eu penso assim que a gente tem... É todo um processo. Então, a frequência era baixa, a evasão gigante, né? Porque quando, principalmente noturno, tinha uma grande evasão, porque iam trabalhar, né? Então, eu tinha que focar na questão de... Eles faltam muito, por quê? É uma questão somente de trabalho, mudança ou abandono por abandonar. Então, sem isso, eu fazia um acompanhamento junto com a minha equipe. Sentava isso em 2018. 2018, 2019 foi um processo de formiguinha mesmo, de saber o porquê de tanta falta, né? E como trazer eles para a escola. Então, fomos trabalhando essa questão de o que trazer, o que fazer dentro da escola para que ela se tornasse atrativa. Porque só giz e lousa não é atrativo, não adianta. A gente não consegue competir, né, com essa questão da tecnologia. Então, algumas ações, as ações externas, a gente começou a fazer em 2021, quando eles voltaram, né, porque 2020 foi remoto, 2020 foi todo aquele processo da retomada devagarinho, 2021 que eles retornaram, então o foco não podemos deixar mais ninguém se evadir. Aí eu foquei na evasão escolar, literalmente, porque eu já sabia dessa questão dentro da escola, da evasão antes de qualquer problema. E o problema maior dentro de escolas, na comunidade, qualquer comunidade, é a evasão. Quando esse aluno não desiste porque tem que ajudar os pais a trabalhar, fazer um serviço informal, nem tem idade ainda para trabalhar, mas acaba indo. Então, mas ele não pode. Muitos vão porque precisam comer. Trazer os pais para a escola, a gente tem que usar todas as técnicas possíveis, né? E eu vejo que uma delas é conhecer eles, não só conhecer os alunos. Quando eu falo conhecer, quando a gente marca uma reunião de pais, ter um olhar assim, não vou fazer aquela reunião dentro da sala de aula, onde o pai já vem achando que ele vai entrar na sala e vai falar mal do filho dele. Então, fui trabalhando isso no decorrer da minha carreira, e para mim, no todo o processo, quando a gente foi vendo que os alunos começaram a evadir, vamos pensar assim, falei, vamos fazer de uma forma acolhedora esses pais. Então, primeiro passo, se eu divulgo na rede social, coloco no Instagram, no Facebook, o dia da reunião de pais, não é aquele bilhetinho, vou mandar um bilhetinho para o pai, e aí o aluno coloca na mochila, não vai chegar, não chega, as crianças esquecem, então vai ficar lá no meio do caderno. A rede social, eu falei assim, vamos tirar tudo da rede social que tiver de melhor. Até os pais que não têm celular, que parece que tem, que todos têm. Não, mas o outro colega vê, né, um outro pai vê e vai falar, você viu que vai ter reunião lá no ECHO? Tá lá no Instagram, foi avisar o dia, o horário... E eles já sabem que vai ser, onde vai ser. Então eu faço sempre no pátio, nos dias frios. Quando está muito frio, dá para a gente fazer no pátio, que o pátio é grande. Ou então eu fico no verão, é na quadra. A nossa quadra é gigante, é coberta. Então é de uma forma assim, eles todos chegam,
eu espero até o último pai chegar, faço uma única reunião, aqui a escola é de 2 segmentos, o ano que vem vai ser PEI de 9 horas, mas esse ano ainda é PEI 7, e todos chegam. Eu sei os pais que não vão conseguir vir porque trabalham, eu conheço a maioria deles, né, porque fora a reunião de pais eu uso outros meios, e faço uma reunião onde a gente pontua vários assuntos, vários aspectos, não só da nota do filho deles, porque eles podem ver isso na sede. Se for só para ver o boletim, eles não iam vir aqui. Olha na sede, ponto. E na nossa conversa, que é um bate-papo, a reunião, todos os professores também ficam juntos. Eu faço abertura junto com a minha vice, com a coordenadora, com o meu outro vice do período da tarde. Eu faço a abertura da reunião, conversamos vários assuntos, não só da escola, se o rio aqui que atrás da escola encheu, se no dia da chuva, como que foi para eles, a dificuldade, porque tudo isso impacta na escola. E aí a gente começa as pautas pertinentes à reunião de pais que tem que ter, com os assuntos que a gente vai abordar. Né? Então, que nem agora, nós já começamos a abordar, porque vai ter o Provão Paulista, Saresp, então já é um assunto que eu tenho que falar todo o assunto prioritário que é ligado à comunidade e depois vir com as pautas que são mais pertinentes à sala de aula. Outro aspecto, eu tenho um grupo que é Comunidade EQUIO, que eu montei lá atrás, no período que havia necessidade da pandemia e se manteve. E aí eu só vou colocando, incluindo os pais. Eu incluo, a vice inclui, o coordenador inclui, o outro vice. E esse pai, a gente vai colocando os recados. Recados que são... Porque os pais trabalham. Nem sempre vão todos conseguir vir na reunião de pais. Então, eu não uso só reunião de pais. Eu uso também o WhatsApp. Os professores têm, cada um que tem a sua sala de coordenação, eles também sempre passam os avisos. Então, é uma rede, né? A gente fez uma rede de comunicação com pais, avós. Quando a gente fala reunião de pais e responsáveis, vem aquele peso. Né? É uma reunião das famílias estarem presentes para saber o que acontece na escola. Né? E saber que, assim, quando elas me mandam mensagem individual, um monte, a gente se encontra no mercado às vezes. Eu falo, olha, você sabe que tem reunião, ainda pelo menos manda alguém no seu lugar, pelo amor de Deus, não deixa de ir. Isso é importante. Né? Isso é importante. Que nem esses dias eu parei um aluno, não era nem aluno daqui. Eu estava vindo para cá e eu falei, menino, por que você nem entrou na escola ainda? Ele falou, Jusilene, eu não estou mais aí, não é que eu já estou transferido para outra escola. É assim, essa questão do o olhar é importante, ajuda dentro da escola, porque eu abordo coisas assim, e realmente, quando a gente encontra uma mãe na feira, ou encontra no mercado, no mercadinho da comunidade, que a gente vai, que já faz parte da rotina, tudo isso é uma forma de trazer ele, esse aluno. Parece que não causa nenhum impacto, mas causa. Causa, porque eu sei que causa que quando eu vou na casa, mas a buscativa ficou lá atrás, acabou, ninguém faz mais buscativa. Não, a buscativa ela é cotidiana, sempre aconteceu. Só que deram ênfase, né, no pós-pandemia. Né? Aí teve essa necessidade de dar mais ênfase, mas sempre aconteceu. Mas de uma forma mais sutil. E eu tenho hábito. Eu vou na casa, quando eu vejo assim, ligamos pelo celular, o número mudou. Né? Porque eles mudam muito de números de celulares. O número dessa mãe mudou. Aí a gente, na sala de aula, eles sempre têm um primo, porque todos estão próximos à escola. Né? A comunidade ela é gigante, aqui são 2 comunidades que eu atendo. Então, eu sei que tem um primo. Aí a professora fala, mas o João tem a prima dele estuda na outra sala. Então, se não chegou até o João o recado, o João não levou o recado para a mãe de alguma forma, o João não está vindo por mais de 5 dias, eu vou avisar a prima. Né? A gente vai chegar em alguém. Aí eu chego na prima, aonde você mora? Pego o prontuário. Porque aqui eles moram muito são vielas, algumas não têm numeração. Aí eu falo, onde você mora? Perto do mercadinho? Perto da onde? Aí eu falo, Jusilene, ali perto, na Beira-Rio, que eles usam muito o termo Beira-Rio. Então eu vou lá. É a hora que eu vou. Entendeu? É a hora que, se eu não conseguir chegar na prima, eu não conseguir chegar em ninguém. Os professores também. Toda a equipe não chegou, é a hora de sair da escola.
né? Porque só 5 dias aconteceu alguma coisa, não teve essa comunicação. Não é só 5 dias. Porque esses 5 dias aí pode ter acontecido milhares de coisas. Às vezes a mãe nem sabe. Às vezes chega lá e fala, menino, o que você está fazendo aí dormindo? Menina, o que você está fazendo aí dormindo? Sua mãe sabe que você não está indo para a escola? Eu vou voltar em outro horário. Eu volto. Já cheguei a voltar de um aluno se esconder aqui na comunidade. Essa foi bem engraçada. Porque eu falei assim, esse menino... A mãe dele não sabe, gente. E a gente não conseguia os telefones, nada. Falei, eu vou lá porque eu sei onde ele mora. Eu fui, aí eu falei, ele correu dentro da comunidade. Eu falei, eu vou te achar. Falei, hoje eu te acho. Falei, fiquei dentro daquela comunidade e falava. Aí falaram assim, eu falei assim, a sua mãe amanhã tem que estar na escola. Ele veio. Ele estava à toa, porque a mãe trabalha. E não é que a mãe deixou para lá. Né? Se a família trabalha, eles têm que levantar para vir para a escola. Então, tem também essa forma de comunicação, né? O uso, todos os meios legais. Mas eu preciso trazer essa comunidade para dentro da escola. É a comunidade que eu tenho que trazer para dentro da escola. Se eu tiver a comunidade aqui dentro, eu tenho a escola A escola, ela segue. A escola vai ter o segmento. A comunidade, até as plataformas. Quando começou, as plataformas digitais, todos estranharam. Os alunos, todos nós, mas eu fiz uma reunião para explicar para as mães, para os pais. Quando elas perguntaram, Juscelene, agora eles estão fazendo tudo no computador, eles não estão mais fazendo lição? Eu falei, não, eles estão fazendo lição. Então, essa reunião era necessária, para elas saberem que tinha ainda o caderno, ainda tem a lousa, e as plataformas vieram para crescer. Eu falei, a tecnologia, gente, eles precisam disso, é um avanço. E aí, então, uma reunião pontual para esse assunto, uma reunião acolhedora, a gente faz, porque todas as vezes que elas vêm, elas tomam café, né? Se é de manhã, faz um jejum aqui, porque muitas já vêm na reunião e vão trabalhar. Aí, se você faz um achocolatado, come uma bolacha, porque eu falo mesmo, gente, vê se come alguma coisa, porque eu sei que alguns vão trabalhar, essa aproximação é importante. Eu falo por experiência própria que essa aproximação ela me ajudou. Eu estou aqui desde 2018. Então, no começo, eu encontrei uma escola de uma maneira bem difícil, bem difícil, um clima muito ruim, muito pesado. E assim, eu via que eu falei, eu não vou conseguir se eu não chegar até essa comunidade. As duas, porque aí eu fui enxergar que não era uma comunidade, eram duas. Assim, o podcast, nós temos um podcast aqui na escola. Como surgiu? O ano passado, o professor Eduardo, ele é professor de inglês, é um excelente profissional. Ele chegou e falou, Ju, você sabe que podcast é algo que está em alta. Vamos fazer isso para ver se esses alunos se animam um pouco. Quando a gente vê que a escola tá, o aluno está alguma coisa balançada, e foi em abril. Até eu lembro mesmo, foi em abril. Ele falou, eu pensei em um podcast, eu posso estar fazendo com eles, que aqui tem todo o equipamento. Aí ele falou, posso pegar a câmera e estar fazendo um bate-papo com eles na sala? Eu falei, na sala? Aí eu falei, na sala não vai ficar legal, montar assim um cantinho na sala. Eu falei, vamos montar uma sala? Aí ele falou, onde? Eu falei, numa sala que a gente tem, que ainda é uma sala nova, que foi até uma visita que eu recebi e consegui deixar essa sala montada. E aí eu falei, a sala está lá, mas a gente não criou nada dentro ainda da sala. A sala foi feita, mas não construída, mas a estrutura dela foi toda reformada, mas não tinha nada. Eu falei, vamos fazer lá, vamos ver o que nós vamos pensar. Ele falou, e eu tenho um aluno, o Matheus. O Matheus é ótimo. O Matheus, ele tem uma desenvoltura. Ele falou, eu pensei no Matheus, posso fazer o teste com você? Eu falei, então nós vamos montar a sala. Falei, como que você quer a sala? Então ele falou, não acredito. Aí eu falei, nós vamos fazer então, bem próximo, não um podcast, como a gente vê todo mundo participando. A única coisa que eu não coloquei ainda é que eu estou esperando a autorização, que é aquela parte de som que tem que ter nas paredes, que tem aquela espuma, então tem que ter todo um protocolo, porque é dentro de escola, né? Mas no demais a sala não foge nada do que é um podcast. A coordenadora Carla criou o logo, aí foi um trabalho em equipe.
Quando eu apresentei para a Carla, eu e o Eduardo sentamos e apresentamos para a Carla. E a Carla é ela que administra o Instagram da escola, o Facebook. A Carla, essa parte dela de edição é perfeita. Os textos dela muito bem escritos, tudo que é colocado nas redes sociais da escola tem um porquê, não é colocado aleatoriamente, assim, vazio, não. Tem que ter um porquê para o aluno, para todo mundo ver com aquele olhar, né, de importância. Todas as publicações vai ter um aluno em destaque, sempre. Né? Então, assim, o podcast veio, a Carla montou o logo, mandou vários modelos, aí o Eduardo, né, porque a ideia veio do Eduardo. Aí mostrou, ele falou, é esse. Aí ele falou, já que eu posso tudo, ele falou, vou querer tudo. Vou querer aquela capinha que seguram para colocar as perguntas. Vou querer um logo na metade da mesa. Fizemos exatamente o Matheus participando, o aluno. Falei, as canecas, tem a caneca com logo. As montamos da maneira que foi a ideia do professor. Ele veio tão humildemente, eu falei, não, quando uma ideia é boa, excelente, porque foi excelente. A ideia é boa, você tem que investir nesse professor. Ele veio com uma ideia além do trabalho que ele já tem na sala de aula. Foi uma estratégia que ele teve para esse aluno vir para a escola até. E decidimos eu falei, Eduardo, qual é o melhor dia da semana para gravar esse podcast? Ele falou, toda quinta. O horário sempre às 19h. Aí a Carla também sentou, que como eles têm essa questão falou, sempre é o melhor horário, entre as 19 horas. A gente grava antes e depois só edita, né? Não fica assim uma coisa perfeita, que nem uma edição, né? Mas ficou de uma forma muito legal, que todo mundo queria participar desse podcast. Depois do o meu foi bem assim o teste. E foi mais descontraído, porque era o teste, todo mundo queria ver esse primeiro, mas foi algo muito descontraído, porque o Matheus, né, precisava, que é o aluno, que era o foco, porque os alunos queriam ver o Matheus, né, fazendo essa entrevista, o Eduardo junto, mas o Matheus, assim, era o garoto propaganda do podcast. Todo mundo, e aí, Matheus, você já sabe que você vai entrevistar hoje? E isso causa um impacto no aluno, porque eles todos queriam assistir, né? Aí, montamos a sala, eu fui a primeira, e logo em seguida, eu falei, a gente vai precisar ter convidados, assim, que causem um impacto para ter várias visualizações, né? Falei, precisa ter pessoas, falei, vou convidar a primeira pessoa. Convidei um ex-aluno, estudou aqui, hoje ele é vereador, mas ele estudou na escola, mas estudou há muitos anos atrás, eu não estava aqui ainda. Falei, vou convidar ele. Convidei, ele aceitou. Foi o primeiro. Ele é vereador, mas ele já é advogado. Ele veio com todo prazer, falou que nem acreditava que estava sendo entrevistado num podcast que um dia ele estudou nessa escola. Ele falou, não quero falar minha idade, há muitos anos atrás. E esse podcast, assim, cada convidado tem aquele bate-bola, não, eu não participo assim na entrevista, não. Quem fica filmando é a Carla, a coordenadora, e aí fica o convidado, o Eduardo e o Matheus, na gravação. E cada convidado traz algo que lhe represente. Veio presentes muito legais, veio presentes legais. Eu falei, gente, esse pessoal é maluco. Eu trouxe um bambu, que foi o primeiro, um bambu da sorte. Eu falei, eu gosto muito de planta. Falei, eu deixei o bambu da sorte. E esse primeiro convidado foi o Adriano, ele trouxe um livro que ele gosta. Depois veio uma mãe de uma aluna, que a mãe é autista, depois ela deu até palestra na escola, por 2 vezes. A filha também é autista, ela tirou da particular para pôr aqui. Ela tirou de uma escola particular para pôr aqui na pública. Este ano eles mudaram, e aí a filha foi transferida. Mas ela falou, quando ela veio com a filha, falou, e a filha dela tem um nível bem baixo do autismo, assim como ela. Ela também, porque hoje ela dá palestra sobre o autismo.
Ela também participou do podcast, que ela falou que não acreditava que estava participando de um podcast. E depois convidamos uma professora de educação física que trabalhou aqui, é extremamente competente. Ela foi para outra escola este ano, a Meire. Ela tem um amigo, o David, ele foi atleta paralímpico. Ele sofreu um acidente e nesse acidente ele veio a ficar com algumas necessidades, principalmente motoras, e ele sempre foi atleta e se tornou atleta paralímpico medalhista. E ele veio, e foi muito lindo, os alunos amaram. Depois ele veio na inauguração de outras da quadra. Depois o David veio aqui entregar as medalhas no campeonato de interclasses, ou seja, muitos convidados depois retornaram, queriam retornar na escola. Isso impactou na vida dos alunos. Ou seja, não foi só o Matheus que se destacou, foram todos os alunos. Porque o convidado de fora vindo aqui, eles conhecem todos os alunos. Eles acabam andando a escola inteira. Então, olha, esse atleta paralímpico veio já 2 vezes depois do podcast. E nunca disse que não viria. Todas as vezes, ele às vezes estava treinando. No dia da quadra ele falou, eu falei, por favor. Aí teve o interclasse, falei, eu preciso que você esteja presente para entregar as medalhas. Porque ele é um atleta, ele é um exemplo. Né, e vindo também de uma situação econômica de baixa renda. Então ele era um exemplo em tudo. Depois veio um outro vereador extremamente importante do Corpo de Bombeiros. Foi uma honra recebê-lo aqui. Depois ele trouxe também, fizemos um evento aqui com o Corpo de Bombeiros de segurança para a escola, os alunos interagiram, participaram dos primeiros socorros, foi muito legal. Então, olha como impacta na vida de esse podcast impactou na vida de todos os outros alunos, não foi só o bate-papo, né? Foram muitas pessoas. O representante do Conselho Tutelar, que também marcou muito, porque ele estudou nessa escola, ele foi eleito, assim, a chapa dele inteira foi eleita que foi renovado esse ano do Conselho Tutelar, este ano. Ele veio, foi um destaque esse dia do Nissa aqui, porque toda a comunidade sabia que ele ia dar entrevista. E ele é da comunidade, ele mora na comunidade. Eu tenho um vínculo muito grande com ele. Então, é importante ter esse vínculo com o Conselho Tutelar. Veio muita gente, foram muitas pessoas. Professores e alunos também participaram. O aluno falou, podemos entrevistar uma professora, um professor? Eu falei, claro, fica de escolha. Então, a professora Silvana participou desse bate-papo. É uma professora muito querida pelos alunos. A professora Érica, ela veio no mês de novembro, a Consciência Negra. Então, a Érica, ela é uma professora muito carinhosa, os alunos adoram. Então, ela falou, eu quero ser a representatividade da mulher negra. Então, eu posso... Eu falei, a entrevista, o convidado verifica antes as perguntas, é muito bem preparado. Não é assim, vou te perguntar qualquer coisa, não. Porque deixa a pessoa desconfortável, e como são pessoas que são assuntos, é descontraído, mas ao mesmo tempo tem que passar algo para o aluno, não pode ser uma coisa banal, um assunto assim vazio, né? Um bate-papo vazio. E isso amadureceu muito o Matheus. Ele mesmo, eu via depois, ele falava, nossa, não acredito, conversei com esse cara, pude perguntar essas coisas. Então, foram coisas que impactaram no aluno, né? Também tivemos o Instituto Pedal Seguro, foi entrevistado, importantíssimo aqui para essa escola, porque depois recebemos eles, fizeram uma ação importante, eles doaram 6 bikes para os alunos, e aí foi presenteado esses alunos, foi assim escolhido. Então, assim, tudo chegou a todos os alunos. Olha o que um bate-papo fez na vida, não foi na vida do Matheus que apareceu na frente das câmeras, foi um bate-papo que refletiu em todos. Porque de uma maneira ou de outra eu consegui apresentar o Márcio Vitor, que joga futebol, consegui apresentar a Alice, consegui apresentar o aluno que um dia ficou lá no chão cuidando dos irmãos, depois foi para um abrigo e veio aqui, porque aí conhece todos. Esse vereador, esse outro vereador, o deputado, entendeu? Quem quer que seja que vem aqui, quando vem é uma honra. Uma honra. Já recebi
capitão, a segurança pública vem aqui, graças a Deus eu não tenho esse problema de falar, mas está chamando. Não, não tenho, eles vêm prestigiar a escola. Eu recebi uma vez um capitão, ele fez a visita, aí nós estávamos precisando de fazer, porque era do Conviva, uma fala sobre violência nas escolas, de uma maneira mais sutil, mais leve. Ele falou, eu venho. Então, assim, ele se dispôs, foi lindo o evento. Os alunos queriam abraçar, aplaudir, e não é piquititico, que fala, mas não, os adolescentes. Então, assim, até isso foi importante. Né, então, eu vi que o podcast, ele abriu um leque para a escola. Para competir com uma rede social, vamos lá, com TikTok, com Instagram, com todas as mídias que eles têm, ele vai ficar em casa. Os jogos, que são muitos jogos, então a escola ela tem que estar sempre viva, né? A gente tem que estar sempre renovando. A importância de conhecer, ela é o ponto focal para eu ter índices altos na escola. E o trabalho dos professores, que são extremamente engajados na escola, sempre tem alguma novidade, eles trazem, meus professores são ótimos, tenho este privilégio, graças a Deus, eles são ótimos, sempre tem uma novidade. A minha coordenadora Carla, ela preparou para alguns alunos, ela é professora a formação acadêmica dela é português, para alguns alunos que nós temos, inclusão. Mas para que como fosse um caderno de reforço, para aqueles dias que aquele aluno inclusão não fosse para a escola, ele não ficasse prejudicado. Então a mãe tem aquele caderno. Então, se ele faltou 2 dias, fez uma apostila mesmo. Entendi. Mas essa apostila não é só para o aluno inclusão, serve para um aluno com todas as suas necessidades normais, né, vamos dizer assim. E é uma forma de ele compensar. Nós não fazemos nada em contraturno. O professor ele prepara uma atividade extra classe dele e o aluno leva e compensa aquele aprendizado. Fora agora que tem né, como eles têm as tarefas, aí tem a questão tecnológica hoje que eles conseguem fazer, os que têm em casa, né, todo o equipamento faz em casa. Mas assim, esse aluno que se ausenta, o professor sempre tem uma atividade separada para ele depois compensar. A escola que eu cheguei em 2018 para a escola que eu estou hoje, 2024, a escola que eu encontrei foi uma escola que eu achei que não ia ter crescimentos. E, aos poucos, com o trabalho dos professores, com os vínculos criados dos professores, da minha equipe, aos alunos, os trabalhos desenvolvidos, feitos com tanta dedicação dos professores, ideias como a da Helena, nós temos lá ela faz um varal solidário. Então, é uma ação que todo ano tem, que é importantíssima para os alunos, não é por conta do frio, esse negócio, vamos pôr lá uma caixa. Quando eu vejo um professor preparar uma aula específica para aquele aluno que ele sinalizou que não está indo bem em algum conteúdo, ele prepara, como a Roseli, que preparou jogos direcionados à aprendizagem do aluno, né, um trabalho ali de passo a passo, de conhecimento histórico. A escola cresceu quando os alunos aprenderam a se respeitar. Eu vi que isso foi um crescimento muito grande entre eles, entre os pares. Eu não vejo alunos violentos. Quando me perguntou se eles são violentos, não vejo violência. É um crescimento,
na aprendizagem deles. Quando eles deixam de ser violentos, eles aprendem mais. O presensômetro, ele foi construído com uma ideia elaborada pela professora Roseli. É um painel que na entrada da escola, assim que se entra, já é a recepção. Pega uma parede grande da escola, ele é elencado por todas as séries, né, do fundamental e médio, com emojis. Está escrito bem grande, presensômetro, e a sala. Vamos colocar, aí vai colocada a sequência, a sala que tem 100% de frequência, as melhores metas batidas, notas, tudo é divulgado de uma forma que não causou constrangimento, porque nós colocamos, as carinhas são divertidas, os alunos vão na hora ver, eles querem ver como eles estão no presensômetro. Aí eles são recompensados, é uma forma, esse presensômetro faz uma base, é um termômetro, por isso o nome presensômetro, né? Porque é um termômetro mesmo. Então vem essa base. A base se ele está 100%, a carinha vai estar beleza, né? É muito engraçado, só vendo, eu estou falando porque a gente quando vê, e aí quando não estão bem, estão no vermelho, vamos lá, tem uma sala que está no vermelho, porque a gente olha pelas plataformas, né? Olha pelo BI. Então, assim, aí olha, está no vermelho, então a carinha está triste, atenção, está no amarelo, aí a carinha está assim, e as crianças gostam, aí eles competem, é uma competição. Né? E o ensino médio também. Eles estavam, os ensino médio, eles estavam discutindo com o coordenador, com o Fernando, porque eles queriam saber, o terceiro ano, onde eles estavam nas notas. Então, olha a importância do presensômetro. Eles falaram, olha, a gente caiu um pouco, baixou um pouco o índice, eles já se preocupam. E a ideia, quando veio, foi de propor, falei, mas só isso, uma competição, Roseli, sem uma premiação, né, tudo é uma troca, né? Falei, então, eu propus a ideia. Falei, vamos, então, premiar. De uma forma, pode ser dentro da escola, fora, de uma forma que também não atrapalhe o andamento da escola. Então, se é o sexto ano A, que está 100% de frequência, esse presensômetro é a frequência mesmo. A gente olha um todo, mas a frequência, né? Então, assim, a gente faz uma sessão cinema, aí um café, monta um café para eles, um passeio, uma caminhada, uma ida no parque mais próximo, aí fazemos autorização para os pais, o professor se dispõe aí, a própria região, nós temos parcerias, aí eu mesma entro em contato, falo, olha, a minha turma foi bem, o sexto A, o sétimo A, foi um sétimo ano, até que foi fazer esse passeio, que eles foram para o BAEP. Aí, eles podem ir até aí, passar o dia, porque é uma ação muito linda. Aí, quando eles chegaram lá, além da premiação, aí nós levamos, que era próximo, os professores se dispuseram a levar, e aí, quando chegaram lá, ainda receberam mais um certificado, então isso faz com que eles não queiram faltar, porque eles querem o prêmio. Né? Qual vai ser o próximo passeio? Que sala que vai ter o dia do café? Vai ter uma sessão cinema? É assim, eles que definem. Aquilo a gente propõe só que a gente pode, né, oferecer para eles, e eles já ficam esperando. Então, o presensômetro ele faz com que o aluno queira estar presente na escola, né? Porque é uma competição. Tudo que é competição, né, eles querem ser o primeiro, estar no primeiro lugar. Então, o presensômetro ele veio para ficar. E o emoji, como ele é montado? Os emojis, eles são autocolantes, então troca. E aí, como é feito? A cada semana, como a gente faz seguindo as plataformas, a cada semana troca. Então, a gente vai sinalizando a sala que está em primeiro lugar. Toda semana a gente vai trocando e as carinhas é mais fácil. Até eles mesmos, aí eles vão lá, brinca, desgruda a carinha, coloca no outro lugar e falam, não, gente, tá errado essa carinha aí, essa sala é que tá indo mal. Então, até a atenção deles, que eles começam a observar um todo da escola. Então, o presensômetro veio para ficar. Então, assim, o que eu vou falar para o meu colega diretor é ter um ponto
escolher um ponto na escola de determinação. Todos nós temos, quanto diretores, somos determinados. Mas quando a gente vê a dificuldade como eu tive, né, porque não foi fácil, lá atrás, quando eu falei, era 2.000 alunos. Aí falar, mas então foram desistindo? Não, a escola de ensino integral acaba mudando, né, mas aqueles alunos, muitos se formaram no decorrer do tempo, mas a que eu estou hoje são alunos que estão se preparando para concorrer aí a uma universidade pública. Mas eles ficaram assim, nem acreditaram quando viram os colegas deles que estudaram lá, estudando numa universidade pública. Então, aquela escola lá atrás não é mais a mesma. Ela está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, dentro daquela duas comunidades realmente, que quando eu entro, eu vejo que não mudou nada, pouca coisa mudou, né? Mas eles mudam. Eu sei que tem escolas que são gigantes, né? E a gente não tem tempo na hora que vai administrar, mas a gente precisa conhecer um pouco eles, saber da história. Quando você sabe da história de um, o outro confia. Aí o outro vai confiar em você. Então você não vai perder esse aluno. Pode ser que você não saiba da vida dos dois, da história dos dois, mas se você souber de um e eles forem amigos, ele vai falar para o outro amigo, falar, ó, Jusilene, ela fez isso já. Aí o outro vai confiar em você, mesmo sem você saber. Então, quando a gente, na escola, salva um, a gente salva vários, e não sem perceber, porque eles passam um para o outro.